Você quer saber qual o melhor investimento para 2026? Vamos responder essa pergunta hoje, porque eu tenho um convidado muito especial. Cara, IPCA mais 7,5, essa é a chance da vida, a chance da vida. O IPCA mais de longo prazo, que era 2045, ele chegou a dar mais de 300%. Às vezes é a grana que você faltava para colocar seu filho numa escola legal. Como não tem variação negativa, ele tá caindo. Fala, você olha lá, 3 anos. Em que parte dos 3 anos você não entendeu? Exato. Né? Você tem falado muito do tal do Tesouro IPCA 2065, então não tem como não te perguntar sobre isso. Da onde surgiu essa ideia e por que você acredita tanto? Legal. Eu não vou dizer que é bom, que é ruim, porque lógico. Eu gosto também do Tesouro, então acho que é consenso que Tesouro Direto é um negócio legal pra caramba. Né? Não, legal. Então, cara, olha só, né? Comecei a trabalhar na mesa de operações, acho que foi em 2011. Né? E o que acontece? Pô, os primeiros 2 anos você é estagiário. Então você ganha a bolsa auxílio lá e pô, o VR para você é super importante, né? Pô, R$200 a mais, a menos, já é uma baita de uma diferença. 2013, 14 e 15. Então foram 3 anos péssimos de mercado, assim, foram 3 anos horríveis, né? Pô, com o juro futuro só subindo, as coisas indo super mal. Ativo de risco, a bolsa super mal. E, cara, nessa época eu lembro que, pô, bateu a taxa do IPCA, né, de longo prazo, bateu o IPCA mais 7,5, praticamente. E aí, pô, eu lembro que era um frisson, assim, né, na gestora, porque todo mundo, cara, IPCA mais 7,5, essa é a chance da vida, a chance da vida. Pô, de você pegar uma boa de uma grana, colocar aqui e você ter uma multiplicação de patrimônio aí nos próximos anos, né? E o caraca, sério. E os caras, quanto que você tem? Eu falei, sei lá, 5 mil. Os caras, putz, Gui, cara, você tinha pouco dinheiro pra multiplicar. Então, ele ajuda a multiplicar, né? O mercado financeiro ele ajuda a multiplicar. Ele não ajuda a criar, né? Exato, ele não ajuda a criar. Então, se você tem pouco, pode multiplicar? Pode. Pô, o seu resultado vai ser pequeno. Então, eu lembro que em 2015, 2016, a minha maior preocupação era eu tenho pouco dinheiro para aproveitar esse nível de taxa. Falei, cara, quando que isso vai acontecer novamente? Eu lembro o meu chefe, que na época, o cara é excelente, assim, me ensinou basicamente tudo que eu sei até hoje, Miguel Sano, né, que era o gestor, ele foi gestor de renda fixa na Sul América por 25 anos, cara, muito bom. E ele falou, pô, Gui, isso daqui, cara, vai acontecer novamente, daqui uns 10 anos, quem sabe acontece de novo, você já vai estar com um patrimônio mais relevante, você consegue fazer isso. Aconteceu antes, vai acontecer de novo. Né? E aí se você pegar, cara, de 2015 até, sei lá, final de 2019, nem vou colocar 2020 aqui, o IPCA mais de longo prazo, que era 2045, ele chegou a dar mais de 300%. Entre final de 2015 e final de 2019, 4 anos. Pô, se você tinha colocado 100 mil reais, você saiu, cara, com mais de 400 mil reais. Se tinha colocado 200 mil, pô, saiu quase com 1 milhão. Colocou 300 mil, saiu... Colocou 5 mil... colocou 5 mil, saiu com 15 mil, né? Então, tipo assim, pô, era uma remuneração muito... A multiplicação de patrimônio que eu tive foi, em termos percentuais, ela foi muito boa. Mas em termos nominais, de valor, foi muito pequeno. Então eu sempre fiquei, pô, pensando, cara, quando isso voltar para IPCA mais 6, se voltar para IPCA mais 7 um dia, eu vou aproveitar no ativo, né? De duration, né? De risco mais alto que tiver. E, pô, nos últimos 2, 3 anos, né, devagarzinho, a taxa dos IPCA de longo prazo, ela veio muito para cima, cara. E aí eu falei, pô, Tesouro IPCA 2050. E no começo de 2023, o Tesouro Direto, ele lançou o Renda Mais, né? E a galera fala, pô, Gui, você está deturpando o objetivo do Tesouro. Porque o Tesouro, ele criou esse ativo com o objetivo de pessoa que tem um complemento de aposentadoria. Eu falei, olha, eu discordo um pouco, porque o principal objetivo do Tesouro, o primeiro, ele é captar recurso, pô, é pegar dinheiro emprestado. Aí ele vai pensar, como que eu vou pegar dinheiro emprestado? Ou como eu estimulo as pessoas a pegar mais dinheiro emprestado? Uma das maneiras é criar diferentes ativos, né, que estimulem as pessoas a entrar cada vez mais no portal do Tesouro Direto. Então, e aí você tem o Educa Mais, e aí você tem o Renda Mais. Então, não estou deturpando. O primeiro objetivo do Tesouro, ao vender um título público, não é, garantir uma aposentadoria legal para você. Não, pô, é pegar dinheiro emprestado. É por isso que ele emite título público, né? Então, não estou deturpando nada. E aí eu, falei, caramba, criou um ativo que tem um risco maior ainda, que era o Renda Mais 2065. No começo de 2023, olha que loucura. Você lembra que o Lula assumiu,
E aí tava na troca da regra fiscal, né? Que era o teto de gastos, que vinha já do governo Temer, desde o governo Temer. E aí ele ia substituir pelo arcabouço fiscal, que era uma regra... Calabouço fiscal. Calabouço fiscal. Que era uma regra bem mais flexível, né? No controle de gastos e tudo mais. Então, quando saiu, eu falei, não vou trocar agora o IPCA 2045, 2050 por esse cara, que eu acho que ainda tem um espacinho para piorar. E aí, no começo desse ano, quando você já teve toda digamos assim, já foi incorporado no preço, o arcabouço fiscal, efetivamente o mercado entendeu que, não dá para enxergar uma estabilização da dívida pública, aí eu acho que estressou, que foi algo que a gente teve muito lá com a Dilma, a gente, não tem. E aí, quando que para mim é o estresse máximo, né, das taxas? É quando qualquer economista faz a conta lá com a regra fiscal que ele tem e fala, meu amigo, a dívida pública não estabiliza. Aí quando você fala, eu não consigo enxergar quando a dívida pública estabiliza, o cara que financia o governo, né, que é o que compra o título público, ele fala, então é IPCA mais 7 ou mais. E aí foi o que aconteceu no começo do ano. Falei, IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, gente, acho que agora dá pra gente aumentar, né? Sai do IPCA 2050 pro Renda Mais 2065. Ele tem uma duration, né? Isso. O que é duration? Duração. Então ele dura mais. 2050... o 2065, 15 anos a mais, que é o tal do Tesouro Renda Mais. Esse é o título. E eu acho que é sempre muito importante, eu falo para as pessoas isso, renda fixa é um instrumento que você tem duas... Na verdade, acho que todos os instrumentos de investimento você tem duas possibilidades. Você pode investir e você pode fazer trade. Exato. Se você tem isso muito claro na sua cabeça, tudo fica... completamente fácil de resolver. Então, o ideal é você ter uma meta para 2065 e receber esse dinheiro lá. Pronto, você não tem dor de cabeça com marcação ao mercado. Ah, mas eu posso fazer diferente? Posso, estou fazendo trade. E aí fica muito claro que, cara, eu vou pro game, eu vou pro fight, eu quero a taxa, eu quero ver a curva fechar. O que é curva fechar? Eu quero ver o juro diminuir. Essa é a ideia dessa expressão fechar a curva. Eu quero ver o juro diminuir e ser remunerado múltiplas vezes com isso. Cara, e tá tudo bem. Eu só acho que a maioria das pessoas precisa dessa clareza na cabeça do pequeno investidor, porque ele acha que é trader e, na verdade, ele tá querendo construir a aposentadoria. Aí ele tá perdido completamente. E é importante, né? Eu sempre falo, quando eu falo do Renda Mais, cara, você precisa entender que nos últimos 12 meses, né, volatilidade, o balanço de preço dele é igual ao do Bitcoin, entendeu? Essa é uma informação importante que as pessoas não se atentam. Exato. Então, quando você compra um negócio que você quer ficar olhando todo dia, você tem que tomar muito cuidado. Se você fica olhando todo dia, você ainda tem esse hábito, não, vou investir em bons ativos para carregar para o médio e longo prazo. E eu falo, se você não consegue, você acredita que você vai precisar desse dinheiro em pelo menos 5 anos, não compra o Renda Mais, cara. Porque existe a possibilidade das coisas irem pro lado errado, piorar. Você tem que comprar um Renda Mais que vence daqui a 5 anos. Né? Exato. Se você vai precisar antes desse dinheiro, então é melhor você não comprar esse ativo, entendeu? Então eu sempre falo pra galera, vai precisar antes dessa grana? Não coloca, Por quê? Porque é o risco de, nas eleições, alguma coisa ir pro lado que o mercado não gosta, as taxas sobem, aí você vai precisar do dinheiro, você tá perdendo 15, 20, 30%. E aí o que você faz? Você vai vir lá no meu Instagram, vai vir lá nas minhas redes sociais e falar, Gui, foi na sua. Não. Você não falou que era bom? E aí o problema é esse. Bom só não é bom para aquela sua meta. Exato. Não é a ferramenta ideal. Você tá querendo pregar um prego e você tá querendo usar um serrote para pegar um prego. Cara, você precisava de um martelo. Eu acho que o que falta no investidor é só essa organização, mas eu acho que é o grande problema. Não é só investimento. Se você perguntar para as pessoas o que você quer da vida, o que você quer fazer, a pessoa não sabe. Sim. E aí, para investimento, você precisa de um mínimo de clareza, né? Quais são as suas metas? Define a meta, e aí vem um investimento que cabe na sua meta, que aí não tem erro, né? Não tem sofrimento. Não, e eu falo, cara, assim, o Renda Mais, ele é para a minoria das pessoas, o 2065. Por quê? Porque a maioria, cara, elas ficam... Eu falo, você acredita que você vai ficar 5 anos com esse ativo? Não, Gui, eu tenho convicção. Eu falo, olha, quantas das suas maiores despesas foram programadas nos últimos 5 anos? Suas maiores despesas dos últimos 5 anos, elas estavam programadas 5 anos atrás. 5 anos de antecedência. O cara fala, nenhuma. Eu falo, então cuidado aí já. Porque as minhas grandes despesas que eu tive nos últimos 5 anos, eu tinha clareza de que eu ia ter elas. Eu ia aumentar meu aluguel, porque provavelmente eu ia morar mais perto do trabalho, não ia aguentar ficar tanto tempo. Eu ia ter que comprar um carro e tal. Então meio que eu tinha mapeado e sabia que meu custo de vida ia aumentar e tudo mais.
E tem gente, cara, que, pô, casa dá 6 meses, separou, pô. Ah, juro que vou te amar, respeitar, até que a morte os separe. 6 meses você separa. Você, que nunca tá guardando dinheiro há 1 ano, há 2 anos, você tem convicção que você não vai precisar mexer nessa grana, que você não vai mexer nessa grana em 5 anos. Acho difícil. Pô, Gui, mas se eu perder essa oportunidade, é só daqui a 10 anos. Então, você pega os próximos 10 anos. Mas é melhor perder a oportunidade que perder dinheiro. Exatamente, né? Então, cara, acho que tem que ter uma maturidade aí para você colocar dinheiro no Renda Mais, 2065, tem que entender o risco, tem que entender, né, quanto que ele pode ir pro lado negativo, pô, em um cenário ruim e tudo mais. Mas o porquê que eu gosto basicamente também, né, é porque ele é muito assimétrico, cara. Ele é muito assimétrico, né? Então, pô, se a taxa for para IPCA mais 9, vamos pensar aqui em 3 anos, se a taxa for para IPCA mais 9, coisa que... Temos um shutdown por aí, né? 2027. Pô, o IPCA mais 9 é algo que a gente nunca teve no Brasil. O máximo foi IPCA mais 7,70 para um IPCA de longo prazo, né? Se for para IPCA mais 9, pô, em 3 anos ele cai 20%, 23%. Se ele for para IPCA mais 5, pô, que é voltar mais ou menos para a média histórica, IPCA mais 5,5, ele te entrega praticamente 170%, 200%. Não sei qual que é a taxa agora enquanto a gente está gravando isso daqui. Mas é um nível... Pô, você vê... Risco-retorno. Se ele volta para a média histórica, você entrega um resultado muito bom, cara. Uma multiplicação de patrimônio muito boa. Se você vai para algo muito ruim, algo pior que a gente nunca observou, absurdamente horrível, pô, você perde 20% em 3 anos. Então, qual que é a minha visão? Pô, se eu coloco uma parte ali do meu patrimônio, vamos pensar, 100 mil. Pô, pior cenário, ele se concretizou que eu desenhei lá, IPCA mais 9. Pô, vai para 80. Eu mudo meu padrão de vida? Se eu coloquei só uma parte do meu patrimônio ali, não. Pô, tava 100, foi para 80? Não. Pô, mas às vezes eu coloquei 100. Deu um cenário bom, foi para IPCA mais 5. Pô, sai com 300. Pô, legal, pô. 300 já é algo que talvez você pense, bem mais relevante. Eu consigo comprar um apartamento num lugar mais legal, consigo mudar o patamar. Às vezes é a grana que você faltava para colocar seu filho numa escola legal, que você sempre quis colocar, para fazer uma viagem pelos próximos, cara, 7 anos com a família internacional, sabe? Então já é um nível de multiplicação que, dependendo da grana que você tem, né, não um Gui lá 2016, já, pô, impacta positivamente a sua vida. Aí eu brinco, né, que tem o cenário praia. O cenário praia é a gente voltar para o melhor patamar que a gente teve histórico do IPCA de longo prazo, que eu acho que não vai acontecer. Mas, de novo, né, foi algo que a gente já observou. Pô, voltando para o IPCA mais 3, IPCA mais 3,5, a gente está falando de 400%, 500%. Né? Então, pô, para mim é bem assimétrico. Maravilha, acho que essa explicação é fantástica. Então, na tua visão, esse é um investimento para trade de IPCA 2065, Tesouro Renda Mais, galera, Tesouro Renda Mais, 2065 para um trade de 3 anos. Isso, exato. 3 anos. É legal que você fala um trade de 3 anos, porque às vezes a galera fala trade e a galera acha que é semana, dia. Não é isso não. Né? Eu falo, pô, é um investimento que você vai realizar e vai segurar por pelo menos 3 anos. Eu quero que você tenha a convicção que você vai segurar por pelo menos 3 anos. Se você não tem essa convicção, não chega. Por quê? Porque nesse cenário, pô, no pior dos casos que eu enxergo, que é indo para IPCA mais 9, pô, você perderia 20%, né, do valor investido. E os outros ficam mais... Os outros IPCAs, os outros títulos do Tesouro Renda Mais, 2060, 2055, também são interessantes na tua visão. Claro que duration é risco e é retorno. Quanto maior o retorno, melhor o trade. A gente sempre fala isso. Vai fazer um trade em renda fixa, quanto maior o prazo, maior a volatilidade, maior a chance de ganhar dinheiro. Mas para prazos menores, o que você tem... Não sei se você já estudou, chegou a fazer estudos sobre isso, mas o retorno, com certeza, ele é menor, mas ele é muito menor. Legal. Vamos sair do Renda Mais antes, né? Vou pro IPCA 2050, que tirando os Renda Mais, é o que tem a... E no final das contas é tudo igual, né? É tudo parecido. Ele só muda quando começa a pagar, né? Isso, exato. Exatamente. Mas o 2050, em 3 anos, se a taxa for para IPCA mais 9, nem retorno negativo ele te dá. Seu patrimônio nem cai. Então, pô, o Renda Mais não dá, Gui. Você tá viajando, cara. É um título para aposentadoria. Eu falo, não, tudo bem. Então, você pode ir num Tesouro IPCA 2050. Se você fica um pouco mais confortável com isso, legal, porque ele tem um menor risco lá no
cenário mais positivo possível, no praia, ele não vai te dar aqueles 400, 500%. Ele vai te dar 250, 300. Porém, no cenário que é o IPCA, indo a taxa indo para IPCA mais 9, né? Pô, não, vamos colocar o negativão, indo para IPCA mais 9, ele nem cair 20%, ele vai cair. E no cenário mais factível, 5,5%, IPCA mais 5,5%... Ele vai te dar 100 e poucos por cento, que já é bom, pô, um período de 3 anos. Mas também é completamente assimétrico, né? Que você também não tem risco nenhum. Exato. É assim? Também é muito assimétrico. Tipo, os dois são muito assimétricos, só que o nível de ganho, né? De ganho de perda não renda mais, né? Que você pensar na curva lá, né? Até onde pode ir para o cenário ruim, até onde pode ir no cenário positivo, renda mais 65 é muito mais amplo. 2050 ele é amplo, mas ele é um pouco menor. Mas para quem tem medo, não queria perder nada, fala, tá bom, o PCA 2050 já atende, né? Exato, mas aí de novo, né? Não vai ficar olhando dia a dia, né? Porque assim, a galera falou, olha, em 3 anos você não teria variação negativa. Aí passa uma semana o cara, como não tem variação negativa? Ele tá caindo. Fala, você olha lá, 3 anos. Em que parte dos 3 anos você não entendeu? Exato, né? É em 3 anos, né? Eu sempre falo, pô, a renda fixa ela tem 2 forças jogando ali, né, no título. Um é o carrego, que a gente chama, né? Pô, você comprou um título que é IPCA mais 7%. Então, todo dia que vai passando, ele corrige um pedacinho do IPCA, mais um pedacinho dos 7% que você comprou. Então, isso ao longo de 3 anos faz uma baita de uma diferença. E o outro fator que vai impactando esse título é a força da marcação ao mercado, né? E às vezes a marcação ao mercado é negativa, às vezes é positiva, mas o ganho de carrego aqui, ó, para cima. Marcação ao mercado ruim, joga para baixo. Marcação ao mercado positivo, o que eu falo é, no 2050, o ganho de carrego, ele não é nem 100% anulado quando você tem uma marcação ao mercado muito negativa, extremamente negativa. Já não renda mais não, ele é impactado positivamente pelo ganho de carrego, mas na marcação ao mercado ela é tão forte que ela apaga todo o ganho que você teria de carrego em 3 anos e ainda come um pedaço. Mas porque o prazo é diferente. Isso, porque o prazo é diferente, exatamente. No 2065 versus 2050. Exatamente. A gente tem essa assimetria aí de prazos, eles são diferentes. Perfeito. E por isso que a gente tem esse efeito. É isso.